Salve seu 7 em... Opa, calma aí, programa errado. Fala galera do Futebol na Veia, eu sou Guilherme Ribeiro, estamos aqui para mais um debate na Veia. Estou aqui apresentando com essa grande equipe de comentaristas sobre as principais novidades do futebol europeu. Estou com elas, Amanda Cruz, Maria Luísa Araque e Edson Guimarães, nosso grande craque do futebol português. E a gente vai falar primeiro sobre um tema que deu o que falar nos últimos tempos. Se você está vivo, você na Terra nos últimos 15 dias, você sabe o que aconteceu com George Floyd, segurança negro de 46 anos, morto por policial na cidade de Minneapolis, nos Estados Unidos. Isso gerou revoltas durante muitos dias, no mundo inteiro, pacíficas de um lado ou não pacíficas do outro. E os jogadores não ficaram de fora, se posicionaram bastante, clubes também, ligas. E a gente vai falar sobre isso aqui. E eu vou começar com Maria Luísa Araque. Malu, o que você acha sobre isso, a importância disso para o mundo social, assim, esse posicionamento deles? E aí, Guilherme, e aí, pessoal? Então, eu quero começar falando a respeito de bons posicionamentos ruins. Começando pelos posicionamentos ruins do Neymar e do Messi, por exemplo, que são pessoas, jogadores de nível mundial, incrivelmente renomados, incrivelmente importantes, que fizeram posicionamentos extremamente irrisórios e simples, como, por exemplo, o Messi, que postou só uma tela preta com uma hashtag. E o mesmo caso do Neymar, que fez um posicionamento até mesmo assim, parecendo protocolar. Então, acho que realmente falta consciência por parte das pessoas, que em contrapartida, o Richarlison e o Everton Ribeiro, por exemplo, que fizeram publicações que realmente conscientizam as pessoas e realmente agregam ao movimento. E aproveitando isso, para falar um pouco sobre um tweet da Lívia Laranjeira, que às vezes a gente separa muito futebol e esporte, esquece que futebol e política, esquece que são coisas que andam extremamente juntas. Então, é fundamental que os jogadores e os atletas possam se posicionar de uma maneira politizada e possam ajudar no movimento, como foi o caso da NBA, que assim, massivamente foi bem melhor e bem mais conscientizada do que o futebol, na minha opinião. E Amanda, o que você acha sobre qual o peso desse manifesto dos jogadores, dos clubes? Eu penso que tem que ter um posicionamento, sim, porque o racismo não é uma questão de um dia só. Não existe só um George Floyd. Não existiu, aliás, né? Isso é diariamente. Então, a gente nunca sofreu como nós que estamos aqui, somos brancos. Então, a gente nunca sofreu isso. Então, é importante que as pessoas se manifestem, porque em pleno século XXI, ainda tem esse racismo que é um mal, né? Não só no futebol, mas no mundo inteiro. E cada posicionamento, como a Malu falou, uns foram muito simplórios, né? Que deveriam ter dado mais atenção, porque é um seu companheiro de equipe que sofre um racismo durante uma partida, que nem aconteceu com o Daniel Alves, que jogaram uma banana e ele comeu, como forma de protesto, e isso toda partida acontece. E deve ter sim um posicionamento, e o racismo é um assunto diário que deve ser discutido e debatido e também evitado. Edson, o que você acha sobre isso? Teve algum manifesto aí que você gostou mais, que você achou mais relevante? Não, tem um ponto negativo. Um ponto não, né? O negativismo desse assunto é gigantesco. Eu vi muita gente falar que, agora em cima dos jogadores de futebol, principalmente, que eles não tinham esse dever de se posicionar, porque muitos deles não têm aquela base. Muitos viram jogador de futebol e esquecem estudos. Só que assim, a maior cobrança de posicionamento são de jogadores são jogadores grandes, como o Neymar. Então, se ele não teve uma base ali no estudo, na hora que ele chega nesse nível que ele tem hoje, ele tem que ter um estudo diferenciado, ele tem que saber se posicionar, ele tem que se posicionar. E, como a Maria falou, apenas postar uma foto como a grande maioria do mundo fez é pouquíssimo. E, infelizmente, hoje em dia, aí agora já no modo geral, pouquíssimos lutam por isso. Como a gente teve antigamente com Malcolm X, com Martin Luther King, e hoje em dia a gente não vê. O pessoal prefere meio que se esconder. Muitos acham que não tem mais o que fazer sobre isso e vai ser para sempre assim. E a gente não pode pensar desse jeito, né? Então,
Eu espero que a nova geração, aí também a gente sempre pensa muito na nova geração, seja para o futebol, qualquer outro esporte, qualquer coisa da vida, e eu espero que mudem a cabeça em relação a isso. E como a Amanda falou, não foi o primeiro e não vai ser o último George Floyd. Então, quando infelizmente acontecer isso de novo, desse tamanho, que haja um outro modo de se posicionar em cima disso. E aproveitar que você está com a camisa de Portugal, eu acho que o caso mais emblemático do ano do racismo no futebol foi o caso Marega. O jogador saiu pé da vida do campo, alguns atletas de campo tentaram tirar. E a punição por Vitória de Guimarães, o time que causou o racismo, né, foi baixíssima. Foi uma multa de apenas 700 euros. Você acha que agora as ligas começarão a dar punições mais fortes? Isso tende a diminuir? Como vai ser? Como você acha que vai ser? A UEFA e a FIFA, elas fazem campanha contra o racismo, né? Só que na hora das confederações, instituições mostrarem que são realmente contra o racismo, parece que não ligam, né? E a ironia é que o Marega, ele jogou no Vitória de Guimarães, foi muito bem lá na equipe, e quando estava lá, ninguém falava nada, né? Agora foi para outro time, aí já começa a mostrar o racismo, que a gente sabe que na Europa principalmente ainda é muito forte. E então, aí eu ia falar também agora até esqueci, falou do Marega, mas enfim, vou concluir essa parte do Marega. Eu acho que não vai mudar questão de punição em cima disso, vai continuar dessa forma. E, infelizmente, né, vão continuar com as campanhas. Aqui tem respect na camisa, uma camisa de um clube europeu, mas falta muito respeito. Aí você falou da camisa de Portugal, quem fez o gol do título, era isso que eu ia comentar, foi o Éder, um jogador negro, né? E se a gente for pegar 3 jogadores importantíssimos para a história de Portugal, tem o Eusébio, que é negro, tem o Cristiano Ronaldo, branco, mas o Éder entrou para a história porque foi o primeiro título de Portugal naquele tamanho. Então, o jogador negro está para sempre na história de Portugal, mas os portugueses esquecem isso. Ainda tem uma cabeça muito antiga. Eu quero acrescentar... E Amanda? Pode falar, Malu. Não, eu quero acrescentar o que o Edson falou a respeito da punição, que eu realmente concordo que não vai ter nenhuma mudança, a começar pelos protestos do Sancho, por exemplo, em que a Federação Alemã ameaçou punir os jogadores, né? Então, assim, ficou correndo risco, apesar deles terem declarado que não iam punir, mas ficou medo, né, de realmente ter uma punição por causa de um protesto. Então, eu realmente acho que na hora de postar no Instagram e na hora de fazer campanha, é uma coisa que eles vendem, mas na vida real é completamente diferente e vai muito além disso. Então, eles não vão mudar enquanto tempo. Vai continuar fazendo campanha assim, vai continuar indo atrás daquilo que vende, do marketing, mas no fim das contas vai continuar desse jeito mesmo, né? Igual a Amanda falou, o racismo acontece há milhões de anos e continua acontecendo. Não foi só o George Floyd, são inúmeras pessoas no Brasil e no mundo. E enquanto a gente não começar realmente a ir atrás para poder dar voz a essas pessoas e ao movimento, vai continuar desse jeito mesmo. E até aproveitando falando, eu fui procurar quais ligas tinham se posicionado sobre o caso do George Floyd, né? Quais tinha falado não pro racismo, se tinha postado Blackout Tuesday. E teve uma que foi a Liga Nossa, que não postou, eu não vi nada. Eu também não achei nada na página da La Liga, se alguém puder achar e comentar aqui, eu particularmente não achei. Mas a Premier League e a MLS, obviamente, foram as primeiras a se posicionar. Nos primeiros dias de protestos, foram as primeiras a se posicionar. E também teve um caso de racismo que até o Dyer foi na arquibancada dar um soco num do Tottenham, né? Isso. E Amanda, você acha queria saber também sobre você. Você acha que a punição vai continuar, vai aumentar, vai diminuir, não vai aumentar nada? É que nem a Malu falou. A UEFA, eu acho que ela não dá muito... A UEFA não. Essas entidades mesmo, né? Também, digamos, a UEFA, a FIFA,
elas não dão muita credibilidade, elas não dão segurança que aquilo não vai acontecer mais. A punição é fraca e elas se o torcedor agrediu o jogador que está em campo, fazendo a parte dele, com atos racistas, ele deveria ser banido de qualquer, não só como torcedor daquela equipe, mas de qualquer outro time que ele fosse, de qualquer outro estádio que ele fosse participar, nunca mais ele deveria entrar ali. Eu acho que hipótese alguma deveria ter uma legislação, alguma coisa assim desse tipo que as entidades deveriam criar, não só com multas, mas multas mais severas, né? Para que realmente proibisse esses racistas de pisar no estádio, porque isso não é torcedor. Torcedor é aquele que torce, que vibra com o seu time e acompanha, que eleva, né, a equipe para frente. É meio redundante isso, né? Que torce para a equipe para frente, né, com confiança, com credibilidade, com alegria. Ato racista é totalmente contrário, é uma falta de desportividade muito grande. Então, eu acredito que essas entidades elas são muito fracas quanto às leis e deveriam mudar muita coisa. Malu, recentemente teve o caso, né, do protesto da torcida do Bayern contra a torcida do Hoffenheim, e o Bayern falou que não queria mais jogar por causa daquilo, o Hoffenheim também não. E quando tem manifestos racistas, continua normal. Você acha que isso tinha que se virar moda? Tipo, teve caso racista, para o jogo, sai do campo. Eu acho que na Alemanha eles são muito incisivos naquilo que eles acreditam, a exemplo do Hoffenheim também, dos protestos que o Union Berlin fez, né, contra o Leipzig. Então eles realmente valorizam a tradicionalidade dos clubes, são contra investimentos multimilionários, e nesse aspecto eles realmente lutam bastante, quando em outros assuntos falta, né, esse posicionamento e falta esse ativismo. Então eu acredito que se caso aconteça algum ato racista ou algo dessa proporção, os torcedores, os jogadores e todo mundo realmente precisa protestar. Porque no caso do Hoffenheim, ninguém queria jogar mais, todo mundo queria ir embora do estádio, sabe? Então, assim, é para ter as devidas proporções. Às vezes a gente relativiza muito esse tipo de situação que é realmente muito grave e muito importante. Então, não é só na Bundesliga, não é só na Liga NOS, não é só no Campeonato Brasileiro. Eu acho que falta para o mundo e falta para cada um de nós, sabe? A gente está aqui discutindo esse assunto, mas a gente sempre pode melhorar e sempre pode fazer mais. Então, eu realmente acho que falta essa consciência, falta esse posicionamento e falta ativismo. Lembrando que uma luta com a camisa do São Paulo ali, e tivemos casos na Libertadores desse ano de racismo, e a Conmebol, sobre esse caso de George Floyd, a Conmebol não postou nada. Não vi nada da Conmebol nem da própria Libertadores. Acho que... Mas enfim, essas entidades que se entendam. Alguém mais tem mais alguma coisa a falar? Edson, mais algum assunto sobre isso? Na hora de encerrar, eu quero encerrar com o texto que o Everton Ribeiro fez no Instagram dele, porque eu achei realmente muito coeso e eu achei muito importante o posicionamento que ele fez. Então, na hora de encerrar, eu quero ler para vocês. Amanda, Edson, se quiserem falar também, podem falar. Tem mais um tempinho. Você comentou da Libertadores, o Santos, né? O Santos foi jogar na Argentina contra o Defensa e Justiça e teve casos de racismo, e depois o ônibus da torcida do Santos foi apedrejado, e aí você vê aqueles comentários em redes sociais, né, que vai ter volta, mas assim, punição que deveria existir do tamanho que tem que acontecer, como foi na Copa do Brasil entre Santos e Grêmio, quando o Aranha foi chamado de macaco, aí o Grêmio foi eliminado da competição. Só que Libertadores, você imaginar isso, time argentino ainda, ser eliminado por ato racista, não vai existir. Amanda, sua consideração final? Não, vejamos também, Guilherme, vamos fazer uma análise da Copa na Rússia, né?
A França ganhou com a maior dos jogadores negros de descendência africana. Isso foi um tapa na cara da sociedade, que nem o Luiz Roberto fala, né? Aqueles negros maravilhosos. E é isso. Temos que enfrentar o preconceito e passar por cima desses racistas. Isso mesmo, vida negras importam. E eu só antes da Malu, a Malu vai fechar nosso programa. Se você não entendeu o que foi aquele 7-1 no começo, então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, as notificações, acompanhe nosso programa. Se você está ouvindo pelo Anchor, põe a estrelinha. Tá no Spotify? Segue a gente. Tem muito programa bom, tem muito boletim. Você torce para alguns dos 20 times da Série A? E pro Cruzeiro? Tem boletim dos seus times. Então, acompanhe a gente no site do Futebol na Veia. Não esquece de ativar o sininho, porque lá tem muito programa. E aí você pega essa referência do 7-1. Aí você busca lá. Quem achar, coloca aqui nos comentários do YouTube se você achou a referência. E é isso. Antes de dar tchau, vamos terminar com o texto do Everton Ribeiro. Pode começar, Malu. Então, eu vou ler para vocês o texto que ele fez para poder se posicionar a respeito do assunto no Instagram. Não é normal que em um país onde a maioria da população é negra, eles sejam minoria em universidades e em grandes empresas. Estou disposto a aprender mais sobre isso a cada dia e disposto a usar minha influência para dar voz a pessoas negras que lutam por um país com mais igualdade. Então, acho que é sobre isso. Não é sobre postar uma foto preta no Instagram e simplesmente achar que você fez sua parte na luta contra o racismo. Enquanto a gente não se posicionar, não lutar e dar voz e lugar a essas pessoas, isso não vai mudar. Isso aí, Malu. Falou, galera. Tchau, tchau.